nós pensarmos Cristo como existindo antes mesmo do mundo ser criado, pensando nessa figura do Filho, claro que na função de Cristo, de ungido, acontece lá no primeiro século, da era cristã, no primeiro século, que nós dizemos a partir do próprio nascimento dele. Mas se pensarmos o Filho como um ser eterno, com o Pai e o Espírito, e os três são um, então a graça sempre existiu e sempre atuou. O que acontece, então, nós poderíamos dizer que Deus no Antigo Testamento é o Deus da graça no tempo da lei. E que Deus no Novo Testamento continua sendo o Deus da graça, porém num tempo em que a graça se manifestou visivelmente ou em carne e osso, vamos dizer assim. Quer dizer, ela veio até nós. Quer dizer, ele veio até nós cheio de graça, de verdade. Então, nesse sentido, a graça sempre existiu. Na Bíblia hebraica tem uma expressão que diz matzah hen be'enav, quer dizer, achar graça em seus olhos, quer dizer, cair na graça da pessoa. Aí usa-se a palavra hen como graça. Mas tem uma outra palavra na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, que é muito raramente traduzida como graça, que é a palavra hesed. A palavra hesed, ela é traduzida nas nossas Bíblias principalmente por misericórdia. Então, misericórdia, fidelidade, bondade, benevolência, e poderíamos traduzi-la como graça. Vai ser raro, você pode até fazer uma pesquisa aí, em casa, você que está aqui ao vivo presencialmente, também fazer essa pesquisa, verificar diferentes versões da Bíblia e tentar encontrar se alguma versão traz a palavra graça no Antigo Testamento, na tradução da Bíblia hebraica, chamado Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, da palavra hesed. Então é uma pesquisa interessante. Existe, mas você vai estar de parabéns encontrando, e na próxima semana pode nos apresentar. Achei a versão tal, e pode trazer para a gente. Você que está assistindo este estudo, pode enviar através do chat, através de uma mensagem, nos informando o que você encontrou sobre isso. É uma boa pesquisa para realizarmos. Então, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, vamos pensar uma Uda, uma profetisa Uda, vamos pensar uma Miriam, vamos pensar uma Joquebede, Sara, Raquel, Lia e tantas outras mulheres, a própria Eva e outras, elas viveram, experimentaram também a graça de Deus. É mais ou menos também o que acontece em relação ao reino de Deus. Então muita gente entende que o reino de Deus só veio a existir com o advento Cristo. Mas o reino de Deus sempre existiu, porque ele é o rei, como ele sempre existiu, e ele é o grande rei, o soberano, então o reino de Deus sempre existiu. Só que o reino de Deus foi se manifestando. E em Cristo se manifestou em carne e osso. É a maior manifestação que poderíamos ter da divindade, segundo a própria Escritura, é a encarnação do Verbo. Não teria outra maior. Mas sempre existiu. É mais ou menos o que acontece também com o diabo, Satanás. O homem do Antigo Testamento, a mulher do Antigo Testamento, se você perguntasse para ele de diabo, Satanás, a ideia dele era tão limitada que é como se o diabo nem existisse. Mas isso não faz com que o diabo não existisse lá no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento. Mas ele era desconhecido. Não é porque você não conhece que não existe. Então a graça sempre existiu, a lei sempre existiu e sempre continuará existindo. Nós não vivemos sem lei e não vivemos sem a graça.